Bem-vindos ao Literatos TV, um programa para quem gosta e para quem não gosta de literatura. Hoje, inaugurando cenário novo, cenário diferente, mas na verdade muito parecido ao cenário que nós tínhamos para discutir livros, literatos, né? Para discutir um assunto muito bacana. É verdade, Maicon. Hoje nós vamos falar de Alan Moore, mas mais especificamente de uma das obras mais importantes dele, A Liga Extraordinária. A gente já conhece o Alan Moore, nós já fizemos um programa sobre o V de Vingança. Esse cidadão inglês, ele é o autor, né, além do V de Vingança, também do Watchmen, também do From Hell, do Inferno, em que ele faz uma história ali a respeito do Jack o Estripador. O Alan Moore, ele tem essa coisa de... ele faz uma releitura dos super-heróis, né? Parece que, por exemplo, em Watchmen, ele traz uma abordagem do que seriam o pós-super-heróis, né? O pós-movimento dos super-heróis. E em V de Vingança, por exemplo, um super-herói muito diferente. Quem quiser ver o programa que a gente fez pode olhar no YouTube, né? E é uma coisa meio característica da obra do Alan Moore. Exatamente. E isso vale também para a Liga Extraordinária, que é o tema de hoje. Olha só, a Liga Extraordinária é uma ideia fantástica em que o Alan Moore, ele cria uma liga de super-heróis, do tipo Liga da Justiça, esse tipo de coisa assim. Só que o que ele faz? Ele vai buscar aquelas personagens, né, que marcaram os romances de aventuras, os europeus, do final do século XIX e do comecinho do século XX. Então a ideia é genial, porque é uma obra de quadrinhos, mas que ela faz uma referência total à literatura. Então quem que ele escala, né, para essa liga de super-heróis? Quais são os personagens? Por exemplo, ele pega o Alan Quatermain das Minas do Rei Salomão. Quem mais que ele pega? A Mina Harker, do romance O Drácula, de Bram Stoker, né? A Mina Harker, a eterna esposa, né, do Conde Drácula. Verdade. Ele vai pegar lá o Magic e o Monstro, né, o romance do Robert Louis Stevenson. O Dr. Jekyll, né, aquela pessoa tímida que de repente toma a poção e se transforma, né, no monstro, o Mr. Hyde. Ele pega quem mais mesmo? Tem um outro personagem que é um dos meus preferidos ali, que é o Capitão Nemo, do romance 20.000 Léguas Submarinas, né? Capitão Nemo. E ele pega também o Homem Invisível, né? Um dos grandes romances do H.G. Wells. Bom, ele coloca todo esse pessoal a serviço de Sua Majestade, né? a Rainha Vitória, né? Coisa bem inglesa, né? Muito inglesa. Bom, o que nos lembra, né, também o James Bond, existe um personagem ali que tem o sobrenome Bond, também exatamente para fazer uma referência a outro personagem inglês, que é o 007. E aí essa liga de super-heróis está a serviço de Sua Majestade para resolver certos enigmas. Aí você vai ter muita aventura, muito humor, muita descontração. É uma obra bem legal. Uns anos depois do quadrinho ser lançado, saiu o filme, né? O lamentável filme. Cara, é impressionante. Quase ninguém, o pessoal pelo menos que conhece, né, os quadrinhos, quase ninguém gostou desse filme. Assim como o Watchmen, né? Então, também. Parece que o Alan Moore ele não dá muita sorte, assim, né? Eu acho, na minha opinião, que a única dentro que ele deu, embora ele não goste de filme, é V de Vingança. Que a gente já comentou. Mas, de fato, A Liga Extraordinária é um filme sofrível, assim, né, Mike? O Alan Moore, ele não gosta dos filmes, tanto que ele até não coloca os nomes, né, o nome dele nos créditos. Aí a gente consegue entender, né, mais ou menos por quê. Mas então é o seguinte, qual é a nossa proposta aqui? Nós vamos falar sobre essas personagens, porque cada uma dessas personagens tem uma tradição muito grande, tem uma trajetória muito grande na literatura. É uma ideia muito literária, né, Mike? Muito literária. Então nós vamos pincelar um pouquinho cada um desses personagens. A gente pode começar pelo Alan Quatermain. Um personagem criado por H.R. Haggard, num romance publicado em 1885, que tem por título As Minas do Rei Salomão, onde a gente tem um personagem que vai atrás dessa coisa que já está no título, né? Que são as Minas do Rei Salomão, né, Michael? É isso aí. Você conhece o Indiana Jones? Pois é. O Alan Quatermain era o Indiana Jones, né, do século XIX, né? Inclusive, houve uma série de adaptações, né, ao longo do século XX para o cinema, desde a época do cinema mudo, do cinema preto e branco e tal. Mas é interessante que nos anos 80 eles fizeram uma adaptação justamente para aproveitar o sucesso da série Indiana Jones. Inclusive nessa adaptação nós temos a Sharon Stone. Sim, a Sharon Stone é essa mesma que você está pensando que é.
E aí eles fazem essa jornada ao coração da África em busca desse fabuloso tesouro do rei Salomão. Mina Harker. Então, vamos falar de Drácula, né? Acho que o grande clássico, o grande referencial para se formar um vampiro, né, na cultura ocidental. Um grande romance. E Mina Harker é essa personagem que é seduzida pelo Drácula e que a gente já viu em vários filmes, né? Algumas adaptações que você está vendo aí enquanto a gente fala. Inclusive, né, a Mina Harker, ela tem várias configurações. Em algumas obras ela aparece como seduzida, como vítima. Em outras obras ela aparece como uma espécie de ajudante do Conde Drácula. Ela é uma personagem que ela gera assim, essas possibilidades. Exato. Né? Né? Em algumas obras ela é uma vampira já total, né? Então evidentemente isso é natural, né? Como a personagem é muito antiga e ela sofreu várias releituras, é claro que as releituras elas serão as mais diferentes possíveis. No filme da Liga Extraordinária, né, colocaram a atriz com um grande decote, né, que foi uma bela licença poética, porque a Mina Harker, afinal de contas, ela é uma mocinha da era vitoriana. Vitoriana, né? Aquela coisa totalmente fechada. É isso aí, né? E temos também o médico e o monstro, Dr. Jekyll e o Mr. Hyde. Uma história de transformação, Michael? Coisa meio Incrível Hulk? Incrível Hulk, exatamente. O Incrível Hulk nada mais é do que uma leitura, né, uma releitura que a Marvel fez desta personagem. Olha só, Vilto, que coisa interessante. Nós podemos ler hoje nos anos 2000, no século XXI, nós podemos ler o romance do Stevenson como uma espécie de história de mistério do gênero infanto-juvenil. Mas também nós podemos ler como uma grande reflexão sobre a dualidade do homem ocidental. E aí nós temos também o Homem Invisível, né? Uma referência clara ao romance de H.G. Wells, publicado em 1897, que traz esse personagem que provoca certas implicâncias éticas, né, Michael? Já pensou que legal se você pudesse ficar invisível? Se você pudesse ouvir as conversas dos outros? Se você pudesse transitar sem que os outros percebessem a sua presença? Pois é, será que você manteria a sua ética, o seu caráter, né? É isso que o romance do Wells ele vem trazer. Inclusive o personagem, né, o Hawley Griffin, canalha, né? Ele vira um canalha completo. O Alan Moore ele é fiel, né, a essa característica da personagem, e o Griffin ele não é só um canalha no romance do Wells, mas é um canalha também no seio da Liga Extraordinária. E ele se confronta muito com o Capitão Nemo. Capitão Nemo. É o cara que dirige o veículo, né, da Liga Extraordinária, a Nautilus, né, aquele submarino. E isso é interessante, né, porque o Júlio Verne ele viria a criar um projeto que era uma coisa que ainda não existia na época. Né? Exato, né? E o Alan Moore também trouxe isso para a própria graphic novel. Né? O Nautilus, essa maravilha tecnológica. Agora, o próprio Capitão Nemo, né, ele é um personagem super interessante porque ele é um personagem misterioso, nós conhecemos pouca coisa do seu passado, parece que ele perdeu a família, aí ele se tornou um renegado, ele resolveu se exilar no melhor lugar do mundo para se exilar, ou seja, no fundo do oceano, e ele é o motorista, digamos assim, né, o piloto, né, da Liga Extraordinária. Agora, cá entre nós, hein? Eu concordo totalmente com o Alan Moore quando ele odiou, né, esse filme, porque o Capitão Nemo aparece lutando com Gifu. E ainda, né, Michael, na versão cinematográfica nós tivemos o acréscimo de 2 personagens, né? Entre eles o Dorian Gray, do romance do Oscar Wilde, O Retrato de Dorian Gray, que é um jovem sedutor ali também no filme, né, Michael? Mas parece que ficou meio deslocado ali naquela história. É muito maluco, né? Ele é tratado como um imortal. Tem uma hora no filme que ele leva um monte de tiros, né? E quem sofre os tiros é o retrato. Na verdade, ali foi um deslocamento mesmo total, assim, né? E a releitura foi uma releitura muito pobre por parte do filme.
E tem também o Tom Sawyer, né? O Tom Sawyer do romance do Mark Twain, de vários romances, aliás, o Tom Sawyer ele é um personagem recorrente. Quem é o Tom Sawyer? O Tom Sawyer é um menino, uma criança, um moleque, faz suas molecagens, ele tem um espírito abolicionista, né? Ele está em contato com a natureza, ele mata a aula para ir pescar, aquela coisa toda e tal. Mas no filme, o Tom Sawyer, ele cresceu, né? Ele recebeu alguns anos a mais e olha só, ele se tornou um pistoleiro. Sabe, o pistoleiro de Bang Bang? Desnecessário. Totalmente desnecessário. Tem uma cena muito curiosa no filme que o Alan Quaterman, que é o velho inglês, né, num determinado momento, no final, na verdade, ele entrega o grande rifle para o Tom Sawyer. Então, quer dizer, é a Inglaterra entregando, né? O simbolismo. Poder para os Estados Unidos. Poder bélico para os Estados Unidos. Então, Michael, e além dessas referências aí mais fortes e de personagens principais, nós temos no quadrinho também uma referência a um outro personagem de Edgar Allan Poe, que é o Auguste Dupin, o investigador que teria inspirado a criação aí do Sherlock Holmes, e no quadrinho a gente vê ele rapidamente quando a Liga passa por Paris. Legal. Temos também a presença fenomenal, né? Um dos vilões vai ser o Dr. Fu Manchu. O Dr. Fu Manchu era um gênio do crime chinês. Ele foi criado por um escritor pouco conhecido chamado Sax Homer. Ele foi criado no princípio do século XX. Aí foi aquele personagem da literatura pulp. Ele também teve novela de rádio, essa coisa toda. Aquela tendência de colocar os orientais como grande inimigo. Isso. Ele passou por essa tendência, né? E ali nos anos 80, o próprio Peter Sellers, né, da série A Pantera Cor-de-Rosa, ele fez um filme em que ele mesmo era o Dr. Fu Manchu. E, por fim, mas não menos importante, também nós temos uma referência muito legal a um personagem que ele não é muito lembrado, ele é quase desconhecido, ainda mais aqui no Brasil, um outro personagem do H.G. Wells chamado Joseph Cavour, ou Cavour, que é um cientista que criou, na ficção, um metal chamado cavorita. Ele deu o próprio nome para a invenção dele. E esse metal possibilitaria, né, a construção de uma nave que levaria os terráqueos à Lua. Toda a trama da Liga Extraordinária, né, isso fica muito claro nos quadrinhos, ela gira em torno da busca dessa tecnologia. A cavorita é o MacGuffin, né, é a busca tanto dos vilões, o Moriarty, o Fu Manchu, como do pessoal da Liga Extraordinária, que, como a gente disse, né, está a serviço secreto de Sua Majestade. Então, assim, né, Mike, sem dúvida alguma, o Alan Moore ele teve uma grande base ali da literatura inglesa para poder formular esses personagens e essa ideia aí da Liga Extraordinária. Claro, com umas outras referências francesas e tal, mas a origem, a base é inglesa, né, até, digamos que filosoficamente. Mas isso só ocorreu porque a Inglaterra, no século anterior, no século XIX, ela tinha uma literatura de aventura muito forte, né? Exatamente. E no Brasil, não, né? A nossa literatura, ela nunca foi de aventuras, principalmente nessa época. Por que será que isso ocorre, né? Será que nós não sabemos? O que aconteceu, Marcos? O que aconteceu? Olha, eu tenho a impressão que é uma pura questão geopolítica. A Inglaterra, né, naquela época, era dona do mundo, absoluta, né? Era um império onde o sol... Colônias em vários lugares. O sol nunca se punha nesse império, né? Então eu tinha, por exemplo, os ingleses, eles estavam viajando para todos os lugares, estavam viajando para o Oriente, para a África, para a América Latina. Então tinha muito relato de viagem. Esses relatos de viagens, eles incentivavam a escrita, né, dos romances de aventura, as Minas do Rei Salomão e muitos romances afins. E aqui no Brasil não. Naquela época, até mais ou menos ali 1870, o Rio de Janeiro, capital do Império, era uma cidade com 300 mil habitantes. Era muito pequena, era uma cidade muito provinciana, apesar de ter um porto. Então, o que restava aos brasileiros, que dificilmente viajavam, o que restava a não ser espiar para o quintal do vizinho? É por isso que nós temos ali o Machado de Assis, a Luiz Azevedo, o Raul Pompeia. Um romance de costume, né? De costumes e sempre falando sobre adultério.
Então, Michael, e no próximo bloco, o que que a gente vai tentar desenvolver de diferente aí pro pessoal? Nós vamos fazer uma coisa maluca. Nós vamos ver se seria possível, mesmo sem a base do romance de aventuras, se seria possível termos uma Liga Extraordinária brasileira. Até depois.